Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama e estou aqui hoje com o irmão Jorge. Fala, Jorge. Obrigado, Vinícius. Estamos aqui de novo, graças a Deus. Muito bom. Então a gente está iniciando aqui o nosso quarto episódio já da segunda temporada, cujo título é O Fim dos Tempos. No último episódio, nós falamos aí das transições dos impérios do Babilônia para o Medo-Persa. E a gente vai dar continuidade, aí destrinchando a visão de Daniel, que é muito importante para a gente entender o contexto, O livro da indicação da Biblioteca do Fim é mais uma vez Daniel, o destino do governo humano. Então, se você precisar ver qual livro é esse, tem aí, tá na descrição o link para você abrir a página direto. Então, vamos para a mensagem de hoje, para a gente não perder tempo. E Jorge, primeiro eu quero começar te perguntando assim, uma contextualização do porquê nós temos que nos aprofundar tanto, na visão da primeira imagem. Por que tantos detalhes nessa visão? Sim, essa visão, Vinícius, é muito importante nós conhecer, nos aprofundar, porque ela vai ser a base, não somente para entender o livro de Daniel, mas também para entender todo o tema escatológico, tanto aí no livro de Daniel e também no Novo Testamento e no livro de Apocalipse. Já depois de ver a visão de toda essa imagem, as outras visões e os outros temas que vamos desenvolver, eles vão se tornar um pouco mais digeríveis, Entendi. Então, além dessa primeira parte, vai ajudar também o que vem pela frente aí. Isso. Muito bom, muito bom. Então, Jorge, que relevância que tem essa questão dos quadris de bronze, que é o que a gente vai explorar agora, que está ligado ao Império Grego, certo? Sim, nós vamos ver o ventre e os quadris de bronze, que representa o Império Grego, o Império Macedônio, e principalmente, Vinícius, a cultura grega que se desenvolveu nesse império e que tem influência até agora, ok? Então, nós temos que ver aí, aprofundar bem e deixar alguns detalhes bem claros com relação a essa terceira parte da imagem, porque o ventre e os quadris, eles estão na metade da imagem. Isso fala da união entre o Império Medo-Persa e no final o Império Romano com os pés de barro e de ferro, que representa o império que vai ter o anticristo no final dos tempos. Essa imagem, dessa parte aí dos ventres e dos quadris, ela representa a linha de pensamento de cultura que vai governar a cultura de de toda a história, principalmente a cultura ocidental, principalmente, e também a cultura, na verdade, a cultura do mundo, que representam as filosofias que estão até agora e têm origem na cultura grega. Então, toda essa linha de pensamento de cultura, filosofia, ele é dominantemente histórica, Ela foi absorvida, inclusive, pelo Império Romano. O Império Romano conquistou Grécia. Na verdade, Roma ficou conquistado pela cultura grega. E nós vamos ver também, Vinícius, que toda essa corrente de pensamento antiga, ela foi em contra da cultura de Deus no Antigo Testamento, que foi a cultura do povo de Israel, E também, na atualidade, ainda é uma corrente de pensamento que vai em contra do cristianismo e dos princípios da moralidade, que nós temos como cristãos, como povo de Deus. Então, hoje representa isso, representa essa corrente de pensamento ideológica, filosófica, e que vai ficar atrapalhando a economia de Deus e o plano de Deus até o final dos tempos. Ok, muito bem. Então, ao passo que isso tem uma representatividade lá no passado, que contra aos valores do povo de Israel, hoje ainda isso pode ser visto e vai contra a economia de Deus. Isso. Outra coisa que eu esqueci de falar é que, porque essa imagem é tão importante, porque quando você vê no final do livro de Daniel, já fala sobre o império, que especificamente de um rei chamado Antíoco Epifânio, que ele é grego, e ele vem dessa linha do ventre dos quadris, porque Antíoco Epifânio é aquele que foi em contra
da aliança de Deus com seu povo, né? Contra a cultura do povo de Israel. E ele queria, de fato, eliminar a cultura de Israel para estabelecer a cultura grega, ok? Antíoco Epifânio, ele representa o anticristo no capítulo 11 do livro de Daniel. Eu gostaria de ler dois versículos aqui, Vinícius. Beleza. Um deles está em Daniel capítulo 2, para você ver a importância e a influência desse reino. Capítulo 2, versículo 39 diz: Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que foi o Império Medo-Persa, que já falamos, e um terceiro de bronze, que aqui é o Império Grego, o qual terá domínio sobre toda a terra. Essa palavra aí, essa frase final, o qual terá domínio sobre toda a terra. Por um lado, representa o domínio que ele teve geograficamente, em toda aquela região, né, que ele dominou, mas também, profeticamente, está falando do domínio cultural que iria ter esse império em toda a história sobre a terra. Ok? Então, esse império aí, grego, ele é tão importante ver os detalhes, porque ele vai até o final do livro de Daniel e ele representa o governo do anticristo. Ele representa, por um lado, o governo do anticristo por meio do Antíoco Epifânio. Tanto assim que no livro de Daniel, pelo fato de comparar, de tomar como exemplo Antíoco Epifânio, um rei grego, como um representante, um anticristo do Antigo Testamento, tem uma interpretação que se diz que o anticristo que vai vir em nossos tempos vai ser grego, né? É uma interpretação. Ok, então eu quero ler dois versículos aqui. O outro está no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 28. Então, o homem viu, que é o anticristo, aqui o Antíoco Epifânio, mas uma profecia também do anticristo, tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Viu? Então, essa frase aí, contra a Santa Aliança, é que ele vai em contra da aliança que Deus estabeleceu com seu povo. Versículo 30 diz: Porque virão contra ele navios e quitim que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Então, essa é a ênfase, né? É eliminar. Qual é a ênfase dessa cultura grega? É eliminar a aliança de Deus com seu povo, estabelecendo outra aliança, outra cultura. Ok, muito bem, muito bem. E como, Jorge, como que se desenvolveu, vamos dizer assim, como que se desenvolveu essa civilização e principalmente essa cultura grega, né, que é tão relevante assim? Ela é um pouco complexa, né? Falar da história, e quero lembrar, nós não somos historiadores, mas queremos somente dar uns detalhes, né, que vão ser de importância para entender a influência desse império. Ok, os historiadores, eles denominaram a história da Grécia Antiga em cinco períodos, né? O primeiro foi pré-homérico, segundo homérico, terceiro arcaico, o quarto clássico e o último foi o período helenístico. No período pré-homérico foi a origem da cultura grega. Ela veio pelos cretenses 2000 anos antes de Cristo, lá na ilha de Creta, lá onde teve origem a cultura grega, né? Depois desse período veio o período homérico, que são os genos, que foi nesse período não se tem tanta informação histórica, mas a base desse período é que aí veio principalmente as mitologias, né? A mitologia, porque nesse período foi escrito dois livros conhecidos, que foi a Ilíada e a Odisseia. No período homérico. No período homérico, não? Esses dois. Então aí tem origem mais toda aquela base da mitologia grega, ok? Sim. Bom, depois desse período vem o período arcaico. Por que esse período é tão importante? Vamos ver por quê. Porque nesse período foi onde se estabeleceram as polis. Que eram as polis? Eram cidades e estados desenvolvidas, mas ainda que eram muitas polis, elas não estavam unificadas, né? Eram cidades independentes,
com domínio próprio político, econômico, militar, mas ainda que elas eram independentes, todas elas tinham a cultura grega em comum, ok? E nesse período, Vinícius, foi que se estabeleceram, não, as assembleias, né? E depois o período da democracia dentro do período arcaico. Porque esse ponto é importante, porque depois da democracia, depois de toda uma história do assunto da escravidão, né, que começou a haver nesse período, se estabeleceu, se desenvolveu as cidades gregas, as polis, e se estabeleceu a Grécia continental. Ok, depois desse período, vem um período clássico. Nesse período clássico, nós vamos ver duas fases. Essas duas fases foram duas fases de guerra, no qual já a Grécia começou a ter guerra contra os persas. Nesse tempo foi chamado pelos historiadores guerras médicas, né? Guerras médicas. Entre os gregos e os persas. Sim. E depois, a outra fase são as guerras polonesas, onde existiram a guerra entre Atenas e seus aliados e os Esparta e seus aliados. Ok? Nessas duas fases, né? Na primeira fase, que foi a guerra que teve Grécia com Dario I, as cidades gregas se rebelaram em contra do domínio persa. Não? Então, essas cidades gregas que ficavam principalmente na Ásia Menor, se rebelaram contra o domínio persa e eles foram apoiados pelos espartanos, né? Você lembra do filme, né? Sim, era isso que eu ia comentar. Bacana o filme, né? Muito bom. Esse filme é bom. Então, os persas, eles tentaram de controlar Grécia, principalmente em Ásia Menor, e o domínio que estava tendo Dario I. Bom, Dario e o Império Persa, eles atacaram os gregos, mas no final, os persas foram derrotados pelos gregos em uma batalha chamada a primeira batalha da Maratona, ok? Bom, depois na segunda fase, se levanta o filho de Dario I, que foi o Xerxes II. E Xerxes, ele inicia uma campanha contra os gregos, para subjugar as cidades gregas, para que eles ficassem de novo debaixo do domínio do Império Persa. Bom, ele envia seus emissários. Algumas cidades dos gregos, eles aceitaram ficar sometidas pelos persas, e outras não. Entre essas que não aceitaram o domínio persa foram Atenas e Esparta, ok? E nesse tempo, então, Xerxes I, eu falei o segundo, era Xerxes I. Xerxes I, ele reagiu em contra de Atenas e Esparta, e aí ele envia aproximadamente 70.000 soldados, né, para dar uma segunda batalha, chamada a Batalha da Ternópilas. Né? E essa batalha foi com o Xerxes I com a sede de vingar aquela primeira batalha no qual eles perderam contra os gregos. Né? Sim. Aí vemos a história daquele filme famoso, né? Os 300 espartanos. Eles asseguraram os persas em um desfiladeiro lá. E no final, os espartanos eles foram traídos, não? E aí, depois deles ter sido vencidos pelos persas, se levantou uma segunda batalha, né? Uma batalha naval chamada Batalha Salamina, no qual os gregos venceram aos persas. Né? Depois a batalha de Plateia, no qual foi a unificação de todas as cidades gregas. Por primeira vez, todas as cidades gregas se unificaram e se mobilizaram como um exército para expulsar aos persas. Aí, os persas foram expulsados do continente grego, né, ou da Grécia continental, e os persas foram derrotados. Aí, depois, teve um período de guerra, né, chamado Guerra das Peloponesas, Guerra das Peloponesas, que foi um conflito, né, já mais interno entre os gregos, principalmente porque toda essa coalição que estava acontecendo entre os gregos para poder vencer os persas, principalmente ficou administrada por Atenas. Né? E Atenas,
estava exigindo muito recurso, né, a todas as cidades gregas para poder manter essa coalizão. Aí os persas se levantaram no final, tomaram domínio da Grécia e no final os espartanos eles estabeleceram uma tirania muito forte na Grécia. Aí não conseguiram administrar o continente grego e a Grécia continental ficou enfraquecida. Em esse momento, quando a Grécia continental fica enfraquecida, vários povos começam a ter domínio sobre, e vários reinos, sobre o Império Grego. Né? Ainda não era um império, né? Sobre a cidade grega. Né? Aí é quando entra os macedônios. Quem eram os macedônios? Os macedônios, eles não eram gregos. Eles somente adoptaram a cultura grega. Ok? Então, depois, quando em Macedônia se levanta Felipe II, ele consegue vencer, e ele consegue ter controle sobre a Grécia continental. Ele é assassinado, Felipe II, e se levanta seu filho, que é Alexandre o III, o Alexandre da Macedônia, o Alexandre o Grande. E nesse período, a partir de aí, com Alexandre o III, o Alexandre o Grande, é que se inicia o quinto período da história da Grécia Antiga, que é o período helenístico, que é onde nós queremos fazer ênfase, não? Ok. Muito bom. Então, nesse período, com Alexandre o Grande, se inicia o período helenístico. Então, os macedônios, além de que eles não eram gregos, eles amavam a cultura grega. Tanto assim, que em suas conquistas, eles estabeleceram o helenismo, que era nos reinos que seriam conquistados, estabelecer a cultura grega, porque para o conceito dele, a cultura grega era o melhor que tinha acontecido para eles. Né? Então, para eles, a solução de todos os problemas, né, para ter uma melhor sociedade, era estabelecer a helenização. Então, Alexandre o Grande, depois que ele consolidou seu domínio na Grécia, ele continuou e ele iniciou a campanha para a Ásia. Quando ele iniciou a campanha para a Ásia, o propósito era dominar e derrocar o Império Medo-Persa, que nesse tempo estava sendo governado por Dario III. Ok? Então, como eles foram derrotados? Como o Império Grego conseguiu derrotar o Império Medo-Persa, basicamente em 3 batalhas, né? A primeira batalha foi a batalha de Granico, que foi na batalha que eles conquistaram Ásia. Depois a batalha de Isso, que foram as batalhas onde eles conquistaram Palestina e Egito. E a batalha no qual eles acabaram com o Império Medo-Persa foi a batalha de Gaugamelo, que nós falamos no episódio anterior. Né? Aí foi derrotado o Império Medo-Persa, foi derrotado Dario III. E aí, Alexandre o Grande, ele inicia a campanha na Índia, no qual ele não consegue acabar, porque ele adoece, ele morre aos 32 anos, e é impressionante aqui, Vinícius, porque como Alexandre o Grande, ele teve domínio da Macedônia, da Europa, da Mesopotâmia, o norte do Egito, até a Índia. Sabe em quanto tempo ele conseguiu dominar tudo isso? Ele começou seu reinado aos 20 anos e morreu aos 32. Era isso aí que eu ia perguntar. Ele morreu jovem. Morreu muito novo, né? Em 12 anos ele conquistou. E em 12 anos ele conseguiu conquistar toda essa região. É impressionante, né? Isso. Ele foi muito, muito rápido. E Jorge, assim, bastante história, hein? Bastante história mesmo. Por que é tão, vamos dizer assim, por que é tão predominante? E no começo você acabou falando que ainda nos tempos de hoje, né, a gente pode ver a influência desse império. Então, por que é tão predominante e influente, assim, sim, ainda nos tempos de hoje, essa cultura grega? Isso, que também eu ia falar, né? Por que nós estamos falando isso? Porque toda essa linha histórica que nós resumimos aqui, porque é algo bem resumido, né? É com a finalidade de entender o que predominou e ficou em toda essa história foi a cultura grega, né? Ok, é grega. É grega, estou aí, uma confusão com a palavra. Tá certo. Muito bom, né? Tanto assim, exemplo, as características de toda a cultura
grega, né? São a que vai adoptar o Império Romano e no final essas características eles vão até o Império do Anticristo, né? Que nós vamos falar mais na frente. Ok, um detalhe que eu esqueci de falar, Vinícius. O fato de Antíoco Epifânio ter essa característica tão rápido, de um curto 10 anos, conquistar todas essas terras, todo o domínio do mundo antigo, é a mesma característica que vai ter o anticristo para conquistar e ter domínio aqui na terra, né? Ele vai ter a característica do leopardo, né? O leopardo ele tem a característica de que ele é muito rápido, mas no final se cansa, né? Se cansa. Assim vai ser o anticristo. Aí, o anticristo, em um curto tempo, ele vai ter domínio sobre toda a terra, mas no final ele vai ser derrotado pelo Senhor Jesus e os vencedores. Amém? Porque para isso nós estamos nos preparando. Ok? Então, um exemplo, Vinícius. Sabe quanto tempo demorou Roma somente para ter domínio na Europa? Pouco menos de 100 anos. Imagina. Eita. Quando Alexandre o Grande os parâmetros, né? conseguiu dominar toda essa civilização antiga em menos de 12 anos. Né? Muito bom. A partir daí, depois da morte do Império, da morte do Alexandre o Grande, vem o Império fica fragmentado, né? Porque os generais que estavam executando, né? Juntamente com Alexandre o Grande, no final, por a morte de Alexandre o Grande ser tão rápido, esses reinos ficaram fragmentados pelos generais. E aí começa um período chamado também, dentro do período greco-romano, um período chamado período dos diáconos, que basicamente está caracterizado por 3 dinastias, que vamos falar mais na frente. Mas eu queria falar aqui também o seguinte, Vinícius. Ok, nesse período, né, que já poderíamos falar do período greco-romano. Por quê? Porque já entra Roma, né, começando a conquistar a Europa, né, nesses próximos 100 anos, né, de história. E aí a Roma, ele começa a adoptar, porque eles já falaram que a origem deles era a origem da cultura grega, né? Eles adoptaram também a cultura grega, exemplo. Eles começaram a usar o grego também, além de que eles incluíram dentro da cultura romana o latim, ok? Então, eles começaram a adoptar a cultura grega e começaram a adoptar a arte, a arquitetura, a linguagem, né? Exemplo, nós temos o exemplo dos deuses gregos, né? Deuses gregos que eles também adoptaram e colocaram colocaram outro nome, né? Exemplo dos Zeus, né? Eles colocaram Júpiter. Exemplo de Hera, colocaram Juno. Exemplo do Hades, colocaram Plutão. Exemplo o outro foi Poseidon. Poseidon, eles colocaram Neptuno. Atenas, colocaram Minerva. Hermes, colocaram Mercúrio. Apolos, colocaram Febo. Artemis, eles colocaram Diana, tá também Hefesto, colocaram Vulcano e Afrodite, né? Sim, Afrodite. Eles colocaram Vênus e Ares colocaram Marte, né? Então, eles adoptaram toda a cultura grega, tanto assim também a filosofia, né? A filosofia que eles também adoptaram, a filosofia que no final ela foi de muita... ele atrapalhou muito, né? O plano de Deus e a economia de Deus, também na Bíblia, que vamos ver alguns versículos. Aí vemos que se estabeleceram na filosofia os estoicos, os cênicos, os cínicos, né? Muito cínicos, e os epicuristas, né? Ou epicúreos. Né? Eu quero ler um versículo aqui, que tem Atos capítulo 17, para você ver a influência da cultura grega ainda sendo um estouro na Bíblia, né? Ok. Capítulo 17, Atos capítulo 17, versículo 18 diz: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros,
parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ou seja, a cultura grega estava tanto na cabeça das pessoas e na sociedade que era um véu que impedia a eles ver a verdade do Evangelho. E essa é a base de Satanás tem desenvolvido em toda essa história uma linha de pensamentos para fundamentar as pessoas nesse pensamento e não aceitar a verdade libertadora do Evangelho. Sim, entendeu? Jesus. Isso foi um empecilho, tanto nesse tempo, quando se começou a pregar o Evangelho, tanto para os judeus, tanto assim que, exemplo, os fariseus, eles se estabeleceram, inicialmente foi por isso, porque eles queriam proteger, né, a lei, queriam proteger as tradições dos judeus e tudo aquilo, né? Teve origem principalmente pela influência tão forte dos gregos, ok? Bom, hoje também essa influência está até hoje. Então eu quero voltar um pouco atrás, quando nós falamos sobre a dinastia que ficou depois do Império Grego, por Alexandre o Grande. Essas três dinastias foram Ptolomeica, Seleucida, e a outra dinastia foi Antigônica. Bom, essa segunda dinastia, Seleucida, é onde veio Antíoco Epifânios, o Antíoco IV. Por quê? Porque o que acontece? Como o Império Grego, nos tempos de Antíoco Epifânio, se estabeleceu a helenização, que essa palavra helenização, eu quero lembrar, ela significa viver como grego, né? Para eles, todo mundo tinha que viver como grego. E nesse período, que é onde fala o final do livro de Daniel, ok? Que usou o Antíoco Epifânio como figura, e é uma figura de fato do anticristo, quando eles queriam estabelecer a cultura grega em toda Israel, e eles queriam fazer muitas coisas. Eles estabeleceram os ginásios, que eram instituições gregas, que eram para ensinar e inculcar a cultura grega aos jovens, né? Aí eles, no final, Antíoco Epifânio queria mudar, tirar a lei, ser drástico, né? E ele tentou de fazer isso aí. Ele profanou o templo, ele colocou a imagem de Zeus no templo. Ele mandou os jovens a se prostituir, mandou a sacrificar porcos no templo. E ao final se levantou um grupo de jovens, um grupo que era filho de um sacerdote chamado os Macabeus. Sim. E eles foram em contra dessa cultura, né? E eles conseguiram vencer e expulsar aos gregos de Israel e de Jerusalém, né? Então, essa cultura aí, Vinícius, ela é tão influente que nós vamos ver outro versículo aqui no livro de Atos capítulo 6, versículo 1. Você vai ficar surpreendido aqui. Atos capítulo 6, Atos 6:1. Atos 6:1 diz, vou ler aqui. Ora, já isso era aqui quando a igreja em Jerusalém estava sendo edificada, né? E já estava a igreja em Jerusalém estabelecida. Ora, versículo 1, ora, naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Que estavam fazendo os helenistas aí, né? Murmurando. Os helenistas, já sabemos, eram os gregos, que eles estavam convictos de que eles tinham que viver e pensar como grego, né? E eles estavam atrapalhando o plano de Deus em Jerusalém. O que eu queria falar aí também e aplicar é que se nós estamos influenciados pela cultura do mundo, né? Por essa cultura grega do mundo, nós também vamos atrapalhar e em nossa cabeça isso vai ser um véu para não entender o que Deus quer fazer em nossos tempos. Olha só. Ok? Então, murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Outro versículo que eu quero ler aqui está no versículo 9, quando Estevão estava testificando sobre a ressurreição de Cristo. De Atos 6. Atos 6, 9.
Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos Cilésia e Ásia, e discutiam com Estevão. Todos esos personagens que estão aí, que estavam na sinagoga, eles, na verdade, eram gregos. Pelo fato de ser gregos, eles não podiam entrar no templo, não podiam oferecer sacrifício, mas eles podiam ter sinagogas e ter cultos a Deus, mas sem entrar no templo. Eles tinham proibido pelo fato de ser gregos, né? Outro fato importante aí, ele está em Atos capítulo 9, versículo 28. 9:28 diz: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Este aqui era Paulo, né? Em Jerusalém, testificando e pregando o evangelho. Versículo 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida, né? Então, essa cultura, ela influenciou a sociedade nesse tempo e foi um empecilho na mente das pessoas para aceitar o evangelho do Senhor. E essa mesma finalidade, esse mesmo princípio, é o princípio que quer usar Satanás nesse tempo, para, quando ele tenta nos alienar com essa cultura do mundo, do sistema, que na Bíblia chama o mistério da iniquidade. Sim. Não? Que é colocar o pensamento, uma corrente de pensamento diferente, que vai ir em contra da verdade do evangelho, e assim não ficar com o coração aberto para aceitar a salvação do Senhor, né? Então, eu queria finalizar aqui, Vinícius, essa parte aqui em Atos capítulo 11, versículo 20. Quero ler um versículo aqui. Diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, Sim. falavam também aos gregos. E aqui a palavra grego também é helenistas. Okay. Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Sabe que, Vinícius? Além de que o mundo está influenciado pela cultura, esse aspecto aí dos ventres e os quadris de bronze, que representa a cultura grega, ainda o evangelho é o elemento que vai trazer libertação às mentes das pessoas. Uau, né? Muito bom. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Por isso é que quando o Senhor falou, Senhor Jesus, sobre a pregação do evangelho em Romanos capítulo 10, versículo 13, vou ler aqui a partir do versículo 12, diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se o evangelho chega até as pessoas poderão invocar o nome do Senhor e eles poderão ser salvos de toda a corrente de pensamentos para voltar à salvação do Senhor por meio do evangelho. Aleluia, o evangelho tem esse poder, essa característica. Ele consegue derribar as barreiras de pensamento e de correntes filosóficas para que as pessoas possam aceitar o Senhor e ser salvos. Senhor Jesus. Então nós não somos reféns, né, da influência dessa cultura. Certo. Por mais que a gente falou muito da influência dessa cultura, que ela é predominante e tudo mais, nós não somos reféns, muito pelo contrário, nós temos que influenciar e entender que o que nós temos na nossa mão, que é o evangelho, ele é muito poderoso, né? Justamente para salvar a vida de quem está sob esse tipo de influência. E Jorge, então faltou só o Império Romano. E aí? Aí, bom, vamos desenvolver no próximo episódio, né? Pronto, fechou então. E aqui seria, para deixar um ponto importante, são as pernas, né? Isso. Então, o fato de ser as pernas é o período mais longo da história. Ixi, então nós vamos entrar na parte densa ainda. Muito bom, então muito obrigado você que acompanhou esse podcast, você que vem acompanhando esse podcast aí desde a última série, desde o primeiro episódio, já são vários episódios que a gente vem aí, né, destrinchando esse tema. Deixe o seu comentário se você gostou, deixe o seu like também,
compartilha com o pessoal. Acredito que são temas muito importantes para a gente entender. E Jesus abençoe sua vida. Obrigado, Jorge. Bem, obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.